após o meu espírito retornar da banda do oriente do reino, havia 2 anjos de branco me aguardando no local de busca. Então olhei para a banda do norte e vi que estava a cavalaria do reino, formada por anjos guerreiros em seus cavalos brancos. Eles têm escudos de ouro com estrelas de Davi na parte central, capacete de ouro, sandálias de couro de novilho em tons de ouro fino. Da banda do sul, ao oriente, também estava o exército da cavalaria do reino, composta por anjos em seus cavalos brancos, e suas vestes são brancas, com largas faixas azuis celeste, tipo túnicas, entre a parte do pescoço até a parte baixa das vestes. Eles tinham pequenas bandeiras azuis, no formato retangular, em suas mãos. Em outra parte, dada para o sul ocidental, as vestes dos anjos cavaleiros eram brancas, com faixas e bandeiras vermelhas carmesim. Enquanto que destes 2 exércitos, havia outro exército maior de anjos cavaleiros de vestes, faixas e bandeiras brancas. E na banda do ocidente, vi inúmeros cavaleiros, cujas armaduras eram douradas. Eles tinham armamentos diversificados, como escudos, lanças, objetos voadores com lâminas, tipo bumerangue, bolas lisas que ao serem lançadas explodem, munições que ao serem lançadas são como balas foguetes, que soltam fumaças tóxicas, causando cegueira nos demônios atingidos. E vi também 3 cavaleiros enormes e bem munidos de armas. O primeiro cavaleiro era vermelho, o segundo era amarelo ou bronze, e o terceiro era preto. E o Espírito Santo me revelou serem estes os cavaleiros do fim dos tempos. Perguntei ao Senhor o porquê de eu estar vendo tantos cavaleiros e tantas armas. E o anjo mensageiro enviado a estar ao meu lado disse: a igreja fiel precisa aprender a guerrear com todas as armas celestiais. Até aqui, a igreja usou alguns tipos de armas, mas eis que foi dada uma ordem nos céus, pelo reino de Deus, para que sejam inovadas todas as armas. A noiva está sendo preparada para guerrear no mundo espiritual com maior ousadia e intrepidez. Por isso, o Espírito Santo tem batizado muitas vidas, e a obra do Espírito tem sido feita muito rápida, e os guerreiros têm sido preparados rapidamente, pois o arrebatamento está próximo. Leia Cantares 3, 7, 8 e medite. Então, vi o relógio do tempo de Deus. O relógio corre rapidamente, além da velocidade da luz. Desta forma, os ponteiros apareciam rodando como faixas de luz, tipo um bastão de neon. E o outro anjo mensageiro disse: olhe para frente. Olhei e vi 2 anjos na banda do oriente, desenrolando um rolo branco enorme, cada qual segurava de um lado. Os dizeres estavam escritos em linguagens celestiais. Então, me dirigi ao anjo mensageiro, dizendo que eu não sabia ler aquela linguagem. Ele me tranquilizou, dizendo que era para eu continuar escrevendo, pois foi designado a interpretar para mim, noiva, o recado do ancião de dias, Jesus. Paz seja contigo, noiva amada. Eis que eu, o ancião de dias, te escrevo. Minha palavra é verdadeira e não falha, não é tardia em se cumprir. É chegada a hora do cumprimento das promessas a respeito do meu povo eleito. Disse o Senhor: tudo que existe, existe. Tudo que prometo se cumpre. Não sou Deus de meias palavras, e nem Deus de dúvidas. Posso levá-la à igreja ao mais profundo abismo, e ao mesmo tempo erguê-la ao cume do monte. Sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, e eternamente o mesmo. Temais a mim, buscai-me, e me apresentarei a ti. Acaso não posso eu me apresentar aos meus pequeninos? Eis que das coisas simples e pequeninas posso e as faço grande. Eu sou o que faço o fraco ser forte, e do forte posso torná-lo fraco. Posso, através das coisas simples, confundir os sábios e entendidos. Eis que muitos dos meus ministérios têm deixado com que a soberba espiritual atropele ou extinga a atuação plena do meu Espírito Santo. Até quando? Deitai fora os soberbos do meio de vós. Anulai a presunção exacerbada do homem natural.
Eis que somente o homem espiritual discerne o que vos escrevo. Não anuleis o que escrevo, pois são palavras seladas com sangue vertido na cruz. Depois, comecei a subir no caminho de luz, e em suas laterais haviam plantas tipo algodão, que brilhavam com o orvalho da manhã. Os 2 anjos que desenrolaram o rolo seguiam ao meu lado, mas à frente, no alto da montanha, havia algo que reluzia muito, muito. Era a Arca da Aliança, tipificando a glória de Deus, que ao mesmo tempo tinha um aspecto de cômodo cuja porta lateral se abriu. Veja Hebreus 9, 3, 5. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: Saída, entre. Então vi que uma grande pomba, tipificando o Espírito Santo, pousou em cima da arca, segurando uma pérola brilhante com seu bico, e 2 argolas, daquelas fixadas na arca, com seus pés. Ela ergueu a arca e havia 2 anjos querubins acompanhando, sendo que no instante em que foi elevado, eu, como noiva, já estava dentro da Arca da Aliança, e essa foi conduzida pela pomba em direção à voz celestial. Porei minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus 8, 10. A caráter de observação, vi que o estofado dentro da arca era avermelhado, e as paredes de ouro, e que ao seguirmos a viagem, muitos anjos tocavam suas trombetas de ouro. Eu sentia, enquanto subia, uma alegria imensa, inigualável, incontestável a ciência humana. Para onde a pomba me levou, era um local muito distante da Terra. Pelo espaço eu podia ver como que planetas, gases nebulosos nas cores verde e rosa, e um imenso universo. Estava eu vestida de vestes reais com bordados em fios de ouro, e eu tinha 4 anéis nos dedos da mão direita e 4 na mão esquerda. Aleluias, glória. Eu fui conduzida ao palácio do leão da tribo de Judá. A porta de cedro em ouro era enorme, cerca de 7 metros. Eu vi cortinas vermelhas e no tapete estava bordado em hebraico celestial os dizeres: Leão da tribo de Judá. Presenciei um trono de ouro e a face do leão de Judá. Comecei a caminhar dentro daquele palácio sobre o tapete vermelho. Havia ali vários lustres no teto, contendo luz natural, acesas como fogo, que devido ao aumento da claridade dos meus olhos, eu fiquei assustada. E de repente, ouvi o rugido do leão de Judá. Procurei de onde vinha o rugido, mesmo não tendo medo, pois reconheci o seu rugido, que aos meus ouvidos soavam suave, embora fosse estrondoso. Cabe lembrar que até hoje é estrondoso, e muitas coisas que descrevo no tempo passado se dão em função das visões que tive, mas saibam que sempre existiram e sempre existirão. Havia muita luz branca no trono, e eu podia ver o leão de Judá se aproximar. Ele se manifestou a mim todo de branco, devido à claridade da imensa luz. Seus olhos são como labaredas de fogo. Em dado momento ele tocou o chão com suas patas 2 vezes, e um quadrado incandescente se acendeu aos meus pés como um piso de luz. Vi então os olhos de fogo dos outros 3 seres viventes. A luz clareava os seus rostos. Caminhei então perto de cada um deles, perto da águia, do bezerro e da face do homem. Veja Apocalipse 5 e Apocalipse 4, 7 a 8. Escutei o brado do leão em tons de ordem. Imediatamente, o exército de leões se aproximou. Todos os leões se posicionaram enfileirados e rugiram. Depois, abaixaram suas patas da frente como forma de reverência ao grande e supremo leão de Judá, Jesus. Ordens de comando foram dados pelo leão de Judá para acompanhar a noiva pelos seus percursos na terra. São estes leões guerreiros do Senhor, enviados para o grande avivamento, sendo que cada pata desses leões tem as marcas do sangue de Jesus. E na representação figurativa da noiva,
eu recebi de um anjo ancião uma faixa vermelha escrito: eleita pelo leão da tribo de Judá. E foi dado aos guerreiros leões de Deus a missão de combater contra os leões do poder das trevas, que têm causado danos aos pequeninos do reino. E em seguida, o leão da tribo de Judá, Yeshua HaMashiach, disse que eu tinha que voltar. Chorei muito, pois não queria voltar. Como era bom estar ali. Mas 2 anjos pegaram meus braços e me direcionaram à saída. Foi quando me veio um outro ancião e apresentou uma joia real, um lindo colar de ouro e prata. Ele colocou o colar no pescoço da noiva, e em seguida fui conduzida à porta de saída do palácio do leão da tribo de Judá. Ouvi sinos tocando e uma carruagem chegou. Percebi que os sinais que tocavam eram dos pescoços dos cavalos da carruagem. Havia um cavaleiro anjo com vestes de festas que guiavam os cavalos. Assentei-me nos estofados vermelhos bordados em ouro da carruagem e continuamos a passear pela praça daquele palácio. As árvores têm vida e órgãos de sentido. Da mesma forma, as tochas de luz do jardim. Tudo na praça é cristalizado. E eu vi também vários anjos trabalhando. Também vi pássaros celestiais cantando alegremente um cântico de festa celestial. A carruagem sumiu pelo infinito universo e o meu espírito chegou novamente à terra. Aleluias! E assim comecei a chorar. Como estou surpresa! As coisas de Deus são misteriosas demais. Palácio Estrela de Davi. Vi um grande anjo, medindo cerca de 2,70 metros de altura. Vestia-se de branco e tinha uma faixa larga azul celeste, a qual passava entre o pescoço indo até os pés. Os seus cabelos eram louros dados para dourado, e suas sandálias eram de ouro. Ele tinha em mãos um rolo contendo a estrela de Davi. Então, o anjo apontou para dentro da estrela, levando-me a observar o que havia dentro. Fiquei perplexa ao perceber que dentro da estrela havia a face de um ser celeste que falou comigo. Do rolo da mão do anjo, a estrela de Davi, tipificando o Senhor Jesus, bradou comigo como o som de voz de muitas águas, dizendo: noiva amada, em quem me comprazo, não temas a seta noturna, nem as que voa de dia. Eis que todas serão queimadas pelo fogo. Leve os meus escolhidos a se encherem do óleo do Espírito Santo, a ponto de se tornarem labaredas de fogo. E assim, noiva minha, poderás contemplar e sentir a chama ardente do amor do meu coração, que por ti exala. Então, aquele anjo me orientou a entrar dentro da estrela de Davi, lembrando que tipifico a noiva sábida. Minhas roupas foram trocadas novamente por uma veste branca, e sendo colocada uma capa salpicada de sangue, do sangue de Jesus, sobre mim. Ao adentrar, assentei-me juntamente com aquele anjo e viajei pelo reino celeste. Chegamos a um palácio celestial azul cristalizado, muito lindo, exuberante mesmo, designado Palácio Estrela de Davi, que fica no universo, além, muito além do planeta Terra. As paredes deste lindo palácio são transparentes, dados para o azul celeste. As mesas e cadeiras são como que de cristal, e dentro dele tudo é cristalizado, tendo um brilho inigualável. Há anjos sem asas que trabalham nesse palácio. Eu pude ver que um anjo ancião designava a ordem para os demais anjos serviçais cumprirem. E até mesmo as flores daquele lugar celeste são transparentes e em tons suaves. Perguntei ao anjo que me levara: onde estou? E ele me disse: você, noiva, está em um dos aposentos celestiais do rei, pois eis que existem outros milhares de aposentos reais. E o rei Jesus e a sua rainha eternamente desfrutarão dos tesouros do reino celeste.
Disse-me também o anjo que o palácio em que eu estava fica na galáxia Z, em hebraico celestial, e que há outro muito mais luxuoso na galáxia T, também em hebraico celestial. Fiquei maravilhada com o que eu via e desejei conhecer e desfrutar mais. Observei que dentro do palácio havia um jardim interno e um anjo ancião cuidava daquelas plantas celestiais, que são seres que possuem uma linguagem interespecífica. Havia também seres viventes de pequena estatura, cerca de 90 centímetros, os quais exercem funções diversas dentro do palácio por serem bastante hábeis no correio. E o mesmo tinha incumbência de entregar recados urgentes. Ouvi em dado momento um som de alerta e todos foram imediatamente avisados da presença da noiva de Jesus, a noiva sábida. Vi então que os seres celestes daquele palácio corriam, inclusive os seres serviçais, e se colocavam em posição de continência, assim como o exército faz, cada qual vestido com suas respectivas vestimentas. E eles prestavam continência em respeito à noiva, que estava adornada e imaculada. E ela passava seguindo em direção ao grande salão do banquete, do majestoso palácio Estrela de Davi, azul cristalizado e transparente. Do lado de fora, eu observei que havia componentes de anjos do exército Estrela de Davi, se posicionando ao redor do palácio azul transparente. A noiva sentou-se junto à mesa de cristal, a qual não se podia ver o seu fim. E havia ali 2 assentos reais numa das cabeceiras daquela mesa sem fim. Vi então seres celestiais com vestes reais, assentados junto à mesa, juntamente com os 24 anciões, e os profetas designados a estarem ali. Entre eles também estava Elias e Moisés. Veja Mateus 17, 1 a 13. O mesmo anjo que me levou até aquele palácio, montado em seu cavalo branco, tocou a trombeta. Então, todo o exército de estrelas de Davi se posicionaram, tanto os da infantaria de vestes brancas, com bordados de estrela de Davi em ouro e bracelete de ouro, quanto os da cavalaria e os das aeronaves estrelas de Davi. E todos davam brados de júbilo, e erguiam suas bandeiras brancas e azuis celestes. O brado era: viva o Rei, a suprema estrela de Davi. Ou seja, viva Jesus. A grande orquestra do céu. Cada palácio do rei tem uma orquestra e cada exército de anjos é designado em funções, roupagem e missões, sendo designados a atuar em estados ou em diferentes províncias do reino. Onde há palácio do rei, haverá os mandados para os governadores, que serão os remidos já com seus galardões, e isso através da autorização do próprio Deus. E disse-me o Espírito Santo: a noiva rainha conhecerá e desfrutará de todos os palácios do reino, sendo que o comando e controle de todos os palácios estão no grande palácio real, que fica na capital do país celeste, a Jerusalém celestial. Alguns anjos estrelas de Davi dançavam e cantavam naquele lugar. É uma das categorias do exército de estrelas de Davi, os quais têm formato de estrelas e com órgãos dos sentidos. O cântico dessas estrelas era fino e suave, semelhante ao canto lírico. Elas brilhavam e se multiplicavam, e o seu brilho emitido em função de adoração era de 7 vezes mais, na plenitude do brilho celeste. A cada palácio do reino, a noiva rainha terá uma vestimenta apropriada para estar diante do rei. Os remidos em glória terão seus respectivos lugares e assento na grande mesa sem fim, cada qual com seu galardão. Aleluias! Cada remido em glória, que é a noiva fiel, se sentirá como a esposa de Jesus. Então, vi que o jovem noivo rei dançava com a noiva rainha, e todos daquele palácio transparente aplaudiam com júbilo. Ele a pegou no colo e a levou para os seus aposentos, após a festa da apresentação da jovem noiva rainha para os presentes no palácio Estrela de Davi. Tudo brilhava no aposento real.
e tudo tem vida, até mesmo as paredes transparentes. Todos louvam, até os utensílios. O cheiro era suave, muito mistério. Por trás daquele palácio havia um mar cristalino, embora fosse suspenso no firmamento. Animais aquáticos pulavam felizes dentro do mar, como forma de adoração ao rei. Haviam também pássaros, pequenos seres celestes, que formavam um grande coral, entoando um brado de assobio à realeza. Todos louvam o Rei da Glória. E o Rei Jesus e a noiva rainha serão livres para voarem juntos e abraçados para onde quiserem, por todo o reino celeste, na eternidade. E assim, como um relâmpago, eu vi que a dimensão do firmamento se abriu numa velocidade além da luz, e o rei noivo e a rainha noiva chegaram em outra galáxia do reino, em planetas diversos. A ordem no universo e tudo que vi supera todas as expectativas. De volta o meu espírito foi trazido ao local onde eu estava escrevendo. Voltei através de uma carruagem de 2 cavalos. O anjo retornou acenando para mim. E ao chegar, fiquei amedrontada, pois vi demônios engravatados, que são espíritos de religiosidade, querendo me atacar. Porém, os exércitos de anjos de Deus, anjos capturadores, não permitiram. Aleluias. No misterioso palácio real do noivo. Novamente, eu fui conduzida por um anjo em arrebatamento do meu espírito aos céus. Ele me levou a uma nova dimensão celestial. Ali percebi que havia seres celestes enormes, nos quais nos observavam. Os seus imensos rostos vigiavam e cercavam um dos grandes palácios do reino de Deus. Tratava-se dos rostos dos 4 seres viventes, que rodavam estrategicamente dia e noite, cuidando daquele imenso palácio real. Para ter acesso a esse misterioso palácio real, é necessário ter a permissão do Rei Jesus, selado pelo seu anel real. Ao me aproximar do imenso portão de entrada daquele misterioso palácio real, eu pude perceber que havia ali muita luz. E ao me aproximar da porta, a imensa argola começou a bater como sinal de alerta. E os 4 seres viventes se posicionaram atrás de mim, e o anjo, enviado de Deus para me levar àquele palácio, ergueu suas asas e sobrevoou para outra dimensão, pois havia encerrado ali a sua missão. Os seres viventes me conduziram então para dentro daquele misterioso palácio real. A noiva Ságida fica grávida de amor. Dando sequência, ao adentrar naquele palácio real, tudo estava flutuante e diferente. Tratava-se de uma sensação inexplicável aos sentimentos humanos. O que eu via era além das coisas terrestres, por ser coisas extremamente modernas e futuristas. Assim, como o noivo de Jesus, eu podia flutuar e me assentar no vento do Espírito Santo. Os olhos dos 4 seres viventes me observavam. Sentia naquele momento a alegria do amor nupcial. E a noiva balava naquele lugar flutuante. De repente, a alegria inundou meu ser de maneira inexplicável, a ponto de passar a me sentir grávida de amor. Tudo naquele lugar celeste estava com muita claridade, muita luz mesmo. Tudo era muito macio, formando nuances de cores claras. Ao presenciar e sentir tamanha alegria espiritual, eu quis saber onde eu estava e o porquê de sentir tanto amor, a ponto de me engravidar de amor. E então o Espírito Santo me testificou que o meu espírito, na virtude de noiva fiel, estava dentro da virtude do amor do noivo Jesus. Naquele momento hesitante, eu podia sentir o imensurável e ardente amor de Jesus para com sua noiva Ságida. E por mais que eu queira explicar, utilizando-me de adjetivos, não conseguiria expressar inigualável amor. Somente consigo dizer na minha limitação humana que o amor do noivo para com a sua noiva é delicado, calmo, sereno, tranquilo, flutuante, esfuziante,
maravilhoso, ardente e muito mais. E é muito mais sensacional do que o primeiro beijo de uma jovem virgem, e muito mais ardente do que o amor sincero de um esposo homem para com sua esposa mulher. Quão formoso e quão aprazível és, ó amor, em delícias. O amor do noivo Jesus para com sua noiva é sincero e sem mácula. E ao me sentir grávida do amor do noivo Jesus, senti que milhares de filhos ainda serão gerados deste amor genuíno e inigualável. De repente comecei a ser girada dentro do coração de Jesus, adentrando pelas repartições, porta das virtudes dele. Fui então dentro da virtude da compaixão e recebi unção da compaixão. Dentro da misericórdia, recebi misericórdia. Recebi também virtude da alegria de Jesus, virtude da cura, da coragem, da ousadia, da prudência e da sabedoria, entre tantas outras virtudes do noivo Jesus. Depois, o noivo me tocou com seu dedo indicador. Foi um toque carinhoso. Eu pude ver suas unhas brancas refletidas por imensa luz. Assim, a noiva sentiu-se beijada e amparada pelo seu noivo amado. Porém, ela sabia que aquela sensação amável não era tudo, pois a mesma podia ouvir o som celestial da adoração dos anjos a Deus. E a noiva, na sala do amor, podia ver atrás do véu o som da alegria. Além de anjos e mais anjos cantando e dançando, eu também podia ouvir os diversos instrumentos sonoros tocando e ver a dança de representantes de diversas nações da terra, com suas roupagens e características específicas, como brasileiros, japoneses, alemães, canadenses, africanos, entre outros. E assim, mesmo vendo por detrás do véu, o Espírito Santo levou o meu espírito a discernir que se tratava dos remidos de Deus já em glória, e embora eu estivesse achado magnífico, eu, na posição de profetisa, não podia estar com eles ainda, e nem ir até eles. Por isso, vi atrás do véu. Também fui conduzida a um dos imensuráveis palácios de governadores do reino. Mediante tanto zelo do Espírito Santo para comigo, ao me escolher para tão grande missão, às vezes eu começo a chorar apenas ao relembrar sobre as informações obtidas nos arrebatamentos. É magnífico, é tremendo. O Espírito Santo então me revelou que eu estava num dos imensuráveis palácios governadores do reino, entre as galáxias do universo do único Deus Supremo. Ao começar a subir a escada daquele palácio, que dá acesso ao segundo andar, eu vi que havia tapetes verdes e felpudos, com bordados rosas nas laterais. Era muito lindo, inclusive os móveis. O corrimão da escada, que era bem alto, era de ouro puro. E dali daquela escada eu podia ver que no salão do primeiro piso havia uma mesa redonda de ouro e sobre ela objetos decorativos de cristais. Suas 7 cadeiras eram de cedro revestido de ouro, com estofados verde escuro, bordados em fios de ouro. As paredes eram revestidas e decoradas em ouro e em preciosidades, tendo tecidos decorativos finíssimos e bordados. O piso daquele palácio era vitrificado e havia luzes de cristais iluminados pela Shekinah, a glória visível de Deus. Chegando no segundo andar, eu percebi que as janelas eram transparentes e eu podia ver dali o firmamento. Então, o governador daquele espaço sideral, no limiar territorial de Deus, foi designado por Jesus para conversar comigo. Enquanto conversávamos, eu podia avistar da janela daquele palácio que no universo haviam inúmeros pontos de luz. Passei também a observar as vestes daquele governador, vestido com vestes de um príncipe. Ele tinha uma túnica verde bordada em fios de ouro. Seus cabelos eram presos, embora fosse calvo, como a calvície do profeta Eliseu. Assim me fez lembrar o Espírito Santo. E então
Aquele governador apresentou para a noiva rainha a imensidão da parte celestial do reino do Rei Jesus, confiado a ele para cuidar e governar. E ele me disse que tudo pertence ao rei noivo e à noiva rainha. Vi então, a quilômetros de distância, vários pontos de luz no espaço sideral. E o governador me disse que os pontos de luz no universo eram casas de remidos. Notei que naquele estado celestial, próximo ao palácio daquele governador real, havia diversas mansões celestiais, diferenciadas entre si, e algumas com até 5 andares. São todas iluminadas e cheias de flores, gramados com palmeiras e animais calvos, como leão, leopardos e corças. Também vi anjos cuidando de crianças pequenas naquele lugar. Vi pássaros cantando, além de diferenciados tipos de locomoção, como espaçonaves e outros tipos de objetos voadores, carruagens de fogo, cavalos voadores, entre outros objetos futuristas. Muita paz e alegria eu sentia naquele lugar celestial. Então, vi 2 crianças com vestes brancas reluzentes, que tinham aparência de cerca de 2 e de 4 anos, brincando no gramado de uma das mansões celestiais, que não precisam de muro. Elas estavam sendo cuidadas por 2 anjos, e os mesmos ensinavam aquelas 2 crianças a respeito do reino de Deus. O Espírito Santo me revelou que se tratava de espíritos de criança, que não sobreviveram na terra e que precisavam crescer espiritualmente. Elas moravam em uma das mansões celestiais de 3 andares, de janelas altas e grandes. E havia próximo àquelas crianças um leão e uma águia dos exércitos sobrevoando sobre elas. Que país celestial lindo! O Senhor me disse que aquele palácio estava situado em um dos inúmeros estados do reino celeste, ao lado leste do imenso palácio real de Jesus. E daquele lugar, devido à distância, eu podia ver apenas o reflexo do resplendor da glória do palácio real. Os muros da Nova Jerusalém. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Apocalipse 1, 9a. O anjo me levou sobre suas asas, a bem próximo dos muros da Nova Jerusalém. Eu estava vestida de vestes brancas. Ao me aproximar, vi que 5 anjos tocavam trombetas, anunciando a minha chegada. Novamente, representa a noiva de Jesus. E de repente, surgiram vários anjos guardiões da nova cidade. Eles pilotavam como que helicópteros celestiais, os quais são como do arcanjo Miguel. Espaçonaves e outros diversos exércitos de Deus, a perder de vista, posicionaram-se ao redor da Nova Jerusalém de 7 em 7, na plenitude dos 7. Havia uma grande porta de entrada, que a princípio achei ser a entrada principal. Ali se encontrava um imenso anjo de vestes brancas fluorescentes, empunhando a sua espada desempenhada entre seus pés. Então, o anjo me levou e sobrevoou comigo a uma dimensão mais alta, permitindo que eu pudesse ver além daquela enorme porta. E vi que havia as 12 portas, sendo 3 portas de cada banda. E em cada porta havia um anjo guardião, cujas vestes eram brancas, de cabelos louros até os ombros. O brilho da cidade era intenso, e o resplendor da luz extremamente forte, de uma maneira magnífica e exuberante que, certamente, não seriam suportáveis aos olhos físicos. Os muros são realmente pedras preciosas, como relatou João na ilha de Pátimo, Apocalipse 21. Depois, já numa dimensão mais distante dali, percebi que a Nova Jerusalém Celeste estava dentro da menina dos olhos de Deus. Isaías 66, 22. Perguntei ao anjo que me levava o porquê de não termos entrada pela porta onde estava o anjo maior. E ele então me respondeu: todas as portas são entradas. E eu recebi ordens vindo da sala do controle de Deus para te mostrar neste momento a nova cidade apenas por fora. Haverá um dia em que você, como noiva de Jesus,
Conhecerá mais sobre a nova Jerusalém celestial. Cabe no momento ser revelado a ti por partes o reino de Deus. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Aleluias.